Indo eu, a caminho do trabalho, indo eu, a caminho do trabalho. Cá estou eu no meio da estrada, está um trânsito do fora de tom, fora de tom, fora de tom, fora de tom, fora de tom. Pois é, juventude, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fora de Tom. Isto agora foi grande entrada a youtuber. Como é que é, maltinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou na estrada, hoje estou a conduzir. Estou neste momento a sair da cidade do Porto, eu acho que vocês não conseguem perceber pelo vídeo. Estou neste momento a passar o Estádio do Dragão. Eu não sou do Futebol Clube do Porto, apesar de eu ter velocidade adiante. Muito bem, vamos ter cuidado aqui com o radar. Eu não sou do Futebol Clube do Porto, apesar de eu ter vivido no Porto a minha vida inteira. Mas é engraçado porque eu, sendo do Benfica, que é quase, aliás, é o principal rival do Futebol Clube do Porto, eu sentia-me muitas vezes na escola mais portista do que benfiquista, porque todos os meus amigos da escola, na altura, eram praticamente todos do Porto, então cantavam a maior parte dos cânticos do Porto, então eu sabia mais cânticos do Futebol Clube do Porto do que sabia do Benfica. E então eu sempre tive esta relação de carinho pelo Porto. Aliás, eu não ligo grande coisa a futebol. Eu sou daquelas pessoas que diz que é de Portugal, e é o que eu sou. O que eu gosto mesmo, o que eu vibro mesmo com o futebol é com a seleção a jogar, mas claro que sempre tive um carinho pelo Benfica. Eu acho que também nós vamos criando uma ligação emocional aos clubes de futebol devido à nossa família e às pessoas que nós gostarem de um certo tipo de clubes. Então eu dividi-me muito sempre o Sporting, o Porto e o Benfica, porque o meu avô era do Sporting. E então eu passava os dias em casa dos meus avós e o meu avô até tinha os LPs das canções do Sporting, dos cânticos do Sporting. Então eu passava grandes tardes com o meu avô na cave a ouvir o vinil do Sporting ali a tocar: Viva o Sporting, a vitória será nossa, viva o Sporting, viva o Sporting. E, portanto, eu cresci com este carinho ao Sporting, até porque o meu avô era do Sporting e eu não queria ver o meu avô triste, portanto eu queria que o Sporting também ganhasse e queria ver o meu avô feliz, queria o Sporting também com bons resultados. E depois, entretanto, acontecia o quê? O meu tio é altamente portista, ele foi inclusive guarda-redes do Porto, Jorge Amaral, portanto ele agora faz comentário de futebol na CMTV à noite, na Ligador, não sei como é que se chama, pá. Eu ia dizer Noite das Estrelas, mas Noite das Estrelas é aquele das fofocas, não, acho que é o Ligador. Então de vez em quando lá apanho um meme do meu tio na internet a ficar com o melão com o Porto e coisas, mas pronto, isso é agora. Isto para vos dizer que eu quando cresci, como cresci com ele no início ainda era guarda-redes do Porto, ou seja, quando eu nasci ele ainda era guarda-redes do Porto, já estava numa fase mais final no Porto. Entretanto, depois, se eu bem me recordo, ele chegou a ser guarda-redes de outros clubes e entretanto ele depois passou de guarda-redes para treinador de futebol, então ele chegou a treinar alguns clubes e eu cheguei a ir ver muitos jogos dos clubes que ele treinava. Ele chegou a treinar o Maia, portanto o clube de futebol da Maia, treinou o Penafiel, não foi Penafiel, foi o Lousada, acho que foi o Lousada. Portanto, eu cheguei a ir lá a esses estádios, ver esses jogos, mas claro, o meu tio sendo portista, eu também queria que o Porto ganhasse, não é? Tinha esse carinho pelo Porto, e depois não só o meu tio sendo do Porto, todos os meus amigos serem do Porto, eu saber os cânticos do Porto. E depois, o meu padrinho é benfiquista ferranho e ele acabou por ganhar. Porquê? Porque ele foi a primeira pessoa que me levou a ver um clube a um estádio, ou seja, eu fui ver o Benfica a jogar no Estádio da Luz, ele fez-me sócio nesse dia e então, ou seja, foi uma experiência mesmo muito marcante ver o Benfica a jogar no Estádio da Luz. O Estádio da Luz para mim, é o estádio mais bonito de Portugal e é uma... Eu mesmo falando com outros amigos e vendo outras pessoas também a falar de outros clubes, todos dizem o mesmo, que é entrar no Estádio da Luz não deixa ninguém indiferente. E é verdade, nós quando entramos lá nós saímos pessoas completamente diferentes, quer sejamos do Porto, do Benfica, do Sporting, e eu saí de lá com o coração um bocado mais vermelho, mais benfiquista, e pronto, o Benfica ganhou e desde então que sou sócio do Benfica, desde 2007, graças ao meu padrinho, e claro, tenho este carinho especial pelo Benfica, gosto muito que o Benfica ganhe, gosto muito de ver o Benfica a jogar bem, mas tenho este carinho enorme tanto pelo Porto como pelo Sporting, portanto não consigo ter raiva, nem consigo ter ódio como muita gente tem, e que isso eu até acho uma estupidez. Eu acho que o futebol devia ser uma coisa
pá, é um desporto, é para nos divertirmos, é claro que queremos que a nossa equipa ganhe, mas sei lá. Bem, mas isto já são outros assuntos. Aliás, eu comecei a falar disto, eu nem ia falar disto, vejam lá, eu falei porque estava aqui a passar pelo Estádio do Porto para vos dar um bocadinho deste contexto do futebol da minha vida. Eu que não ligo nada a futebol, eu que não tenho jeito nenhum para futebol, e pronto, cresci sempre nestes três grandes, a tentar também não desiludir nenhum, nem o meu tio, nem o meu avô, nem o meu padrinho. Mas pronto, isto para vos dizer que, olha, gostem do que vocês quiserem, o que importa é não odiarmos os outros clubes, estamos todos pelo mesmo, que é o futebol, que é o desporto bonito. E pronto, olha, eu estou aqui em viagem, estou a caminho de Coimbra, vim ao Porto, foi o casamento do meu primo Rui e da Ana. Foi uma festa muito gira, fico muito contente deles me terem convidado, de ter ido a um casamento. Eu nunca fui a muitos casamentos na minha vida, então sempre que vou gosto também de os aproveitar, e principalmente estes casamentos que são de família, é uma festa sempre mais bonita porque conseguimos ter a família toda reunida e às vezes pessoas que não vemos muitas vezes, vemos de X em X anos, porque a vida assim o diz, e eu estava a falar disso ontem com alguma malta de lá, que é, pá, mais vale vermos assim em casamentos e em batizados do que em funerais, porque chega uma altura da vida em que nós só nos vemos nestas festas, né, entre aspas, que é casamentos, batizados e funerais. Então enquanto for assim, estamos bem. Mas foi uma festa muito bonita, foi lá está, foi bom ver a família. Depois também é engraçado que o meu primo Rui é assim um rapaz muito sereno, muito calmo, mas nota-se mesmo que ele estava feliz e que foi uma tarde bonita. Ele não é de toda aquela pessoa mega romântica e de querer tudo assim muito bonitinho, um casamento muito bonito, portanto eu acho que houve ali muita mão da Ana também, mas foi uma festa muito bonita e foi giro ver esse equilíbrio entre os dois. E olhem, foi bom, venho de coração cheio ter assim uma festa com a família. E agora estou a voltar para Coimbra, porque é segunda-feira, dia de trabalho, voltar aqui à rotina, e aproveitei só para dormir cá, para não ir ontem na loucura de ir muito tarde para Coimbra. E olhem, agora estou aqui na estrada, então decidi o quê? Decidi gravar episódio de Fora de Tom, porque lá está, é o que eu vos disse, eu vou aproveitar estes tempos que eu tenho para conseguir não falhar com o podcast, e portanto, por enquanto, está a correr bem, estou a cumprir, estou a usar estes momentos para isso. E esta semana vai ser também uma semana boa, é a semana antes do meu aniversário, e eu estou-vos a falar disto porque não porque eu ou não faça grande questão em fazer anos. O aniversário para mim deixou de ter um simbolismo como tinha quando eu era pequeno, que estava sempre ansioso para fazer a minha festa, reunir os meus amigos, fazer um jantar, o que quer que fosse. Acho que isso, pronto, foi algo que foi incutido a mim desde criança pelos meus pais, e conseguia ter sempre a festa com os meus amigos em casa dos meus avós, na garagem, no jardim dos meus avós. E à medida que uma pessoa vai crescendo, isso vai-se perdendo por vários motivos, porque quando nós somos miúdos e estamos na escola, temos ali aquele núcleo de amigos, e às vezes, mesmo não sendo melhores amigos, somos todos da mesma turma e acabamos por nos convidar uns aos outros e vamos às festas, e somos crianças, temos essa inocência. Depois vamos crescendo e vamos nos afastando, vamos conhecendo pessoas novas, ou vamos nos afastando também dessas pessoas novas, e então é difícil, no meu caso eu sinto isso, é difícil ter um núcleo, um grupo de amigos mais sólido, apesar de eu ter muitas pessoas de quem eu gosto e ter verdadeiros amigos e amigos que eu gostava de ter várias vezes comigo, mas não consigo porque vim para Coimbra, depois entretanto uns ficam no Porto, outros ficam noutras cidades, e portanto a vida vai-nos separando e não conseguimos estar sempre todos juntos, e portanto o aniversário para mim deixou de ter este significado de bora fazer um jantar ou um almoço ou estar com os amigos e sair um bocadinho. Foi mesmo, começar a ter este dia para estar com a minha família. Então o que eu faço no meu aniversário é sempre almoçar ou jantar com a minha tia, porque nós fazemos anos no mesmo dia 3 de maio, e então eu, quando era pequenino, jantava sempre com ela, em casa dela. Depois, na fase da adolescência, isso deixou de acontecer, porque queremos sair à noite com os nossos amigos e ter outro tipo de vidas, e então, de há uns anos para cá, voltei a implementar isso, de passar esse dia juntamente com ela e podermos jantar juntos e estar juntos nesse dia. E também tento estar com os meus avós e com o meu pai, com o meu irmão. Muitas vezes não é no próprio dia, porque estamos longe, mas a minha avó faz anos no dia a seguir, faz anos no dia 4, então eu vou, ou tento ir até ao Porto, quando não há trabalho ou quando não há coisas ao mesmo tempo,
e nesse dia juntamos os 2 aniversários, fazemos lá um almocinho em casa dela, vamos a um sítio qualquer almoçar, e então é uma maneira de estarmos todos juntos. E para mim o aniversário hoje em dia é isto, também porque me sinto cada vez mais velho, e eu sei que muitos de vocês vão dizer, epá, mas tu não és velho, são 29 anos, está bem, mas na minha cabeça eu estou a um passo dos 30, e os 30, ainda ontem para mim, era algo que faltava muito tempo. Então é óbvio que isto depois é um bocadinho psicológico, porque eu não me sinto velho, não me sinto cansado, mas há aquele lado mental e aquele lado emocional que diz, epá, estás realmente a chegar a uma idade em que isto já vai começar a pesar, né? E depois a própria cabeça vai fazendo comparações um bocado inconscientes, que é, eu comparo sempre àquilo que nós vamos definindo ou vamos construindo como sociedade. E eu, quando fui crescendo, eu lembro-me de, na minha adolescência, dizer, eu vou ser pai aos 27, porque o meu pai foi pai aos 27, e eu acho que é realmente uma ótima idade para se ser pai, porque estamos ali quase a chegar aos 30, já temos uma vida em princípio mais ou menos bem estabelecida, com um trabalho sólido, então é uma boa idade para ser pai, porque depois também não quero ser um pai que quando os meus filhos são crescidos ou estão ali a chegar aos 20, já sou um velho acabado. E portanto isto era o que eu dizia, e entretanto a vida vai-se construindo, e agora eu estou a chegar aos 29 e, como é óbvio, ou como vocês devem saber, eu não sou pai, nem está nos meus planos para os próximos tempos. Então, por mais que eu diga a mim mesmo que estou ok com isto e que muitas vezes até me debata com o facto de será que eu ainda quero ser pai, estas comparações vêm sempre à cabeça de fogo, se calhar estás a ficar para trás, ou se calhar a tua vida está a passar mais depressa ou não é tão sólida como aquilo que tu idealizavas. Mas a verdade é que eu tento muito desconstruir estas crenças do que é viver em sociedade e o que é suposto teres até uma certa idade, e aqueles limites que nós nos vamos impondo, ou seja, tens que casar até à idade X, tens de ter filhos até à idade X, porque senão já és considerado velho ou que já vai ser muito difícil. Eu tento sempre desconstruir estes limites que parece que vamos construindo enquanto sociedade, e perceber, não, eu não quero ser pai, eu não quero casar, eu não quero ser só porque sim, só porque tem que ser àquela idade, ou só porque eu acho que tem que ser àquela idade. Então é óbvio que eu tenho isto em paz na minha cabeça, que é, não, eu, por exemplo, o ser pai, que sempre foi um sonho para mim, que eu gostava que um dia se concretizasse, apesar de, como vos disse muitas vezes, ter esta luta mental de será que eu ainda quero ser pai, mas isso são outros 500, porque é o estado em que está o mundo, ou coisas que eu vou vendo a acontecer e fico naquelas dúvidas internas de será que eu sou capaz, ou será que eu quero trazer uma criança para este mundo, como ele poderá evoluir, mas depois vem este lado que é, ok, então, mas eu quero, se isto acontecer, ou se eu definir isto para a minha vida, não vai ser nas idades que a sociedade impõe, ou naquilo que nós achamos que é a idade certa, é quando eu sentir que estou bem comigo, ou que já conquistei aquilo que eu precisava, ou que já construí algo sólido que eu precisava. E neste caso o ser pai também não é ser pai sozinho, não é? Portanto é também ver com a pessoa, portanto ver com a Daniela, olha, faz sentido, quando é que faz sentido ou não, quando é que estamos prontos ou não, porque a vida tem que se construir. Eu acho que também não podemos definir um momento, não podemos estar à espera de um momento, porque também nunca vai haver um momento 100% certo e 100% perfeito, mas, e agora não falando enquanto casal ou enquanto dupla, mas enquanto lado pessoal, eu não me idealizo, eu não vejo a ser pai ou a trazer uma criança a este mundo enquanto não conseguir conquistar certos tipos de coisas na minha vida, ou conseguir construir certo tipo de coisas na minha vida, porque depois também sei que se calhar vou ser uma pessoa um bocadinho mais frustrada e não quero passar essas frustrações para a criança que vier. Então isto é tudo muito complicado de gerir, é tudo um bocadinho complicado de processar, e portanto são fases da vida. E isto veio a propósito do meu aniversário, sem propósito nenhum, mas pronto, já estamos aqui a entrar em conversas filosóficas e em monólogos um bocado filosóficos, que eu nem queria estar a ter esta hora, pá, isto ainda é de manhã, mas pronto. Estou a chegar aos 29, é já este fim de semana, portanto estou a chegar aos 30 e este ano, antes dos 30, tem que ser o ano em que eu vou fazer muita coisa que tenho por fazer dos meus 20, que é para sentir que estou a fechar aqui um ciclo em condições. E como é óbvio, eu sinto-me jovem, sinto-me bem, sinto-me ainda com muitas coisas para conquistar. Os 30 são os novos 20, e que eu vá para estes 30 com muita consciência daquilo que foi a minha vida até agora, com muitas aprendizagens e com muita vontade e com muita força para conseguir conquistar mais e fazer melhor.
Ora bem, esta semana que passou, eu por acaso apontei aqui umas coisas que eu queria falar aqui no podcast, porque eu vou-me lembrando a meio da semana e depois, olha, isto era giro de falar. Então, uma das coisas que eu, na verdade, já tinha para falar aqui há algum tempo e que é meio que um desabafo meu, mas também uma pergunta sincera e que eu gostava que vocês respondessem também, se conseguissem a mim, sinceramente, que eu deparo muitas vezes com esta luta interior, que é, eu acho que é muito difícil hoje em dia nós conseguirmos estar sempre presentes. O que é que eu quero dizer com isto? Eu recebo muitas mensagens e, portanto, eu não estou só a falar de receber muitas mensagens, comentários ou o que é que seja nas redes sociais, estou a falar mesmo de vida privada, vida pessoal, WhatsApp, mensagens, portanto, estar sempre a receber muitas mensagens, seja de trabalho, seja de família, seja de amigos, seja o que quer que seja, portanto, há muitas mensagens a entrar todos os dias. E eu sinto que é mesmo muito difícil conseguir ter esta gestão de não deixar ficar nada para trás. E às vezes fico a pensar, epá, não, se calhar sou eu que falho, ou que devia ser um bocadinho melhor, ou que devia gerir um bocadinho melhor. Mas eu ponho-me a pensar, e há certas alturas em que eu penso, não, isto é mesmo muito difícil. Eu vou-vos dar o seguinte exemplo. Vamos supor o dia 2. Eu acordei, e portanto fui-me arranjar, fui-me vestir, entrei no carro, estou a começar uma viagem, vou chegar ao estúdio, vou ter 1000 trabalhos para fazer, 1000 coisas para acabar, porque amanhã vou para fora, vou fazer o dia todo de between, portanto tenho umas coisas para fazer, agendar, programar hoje, para estar tudo direitinho. Quando acabar esse trabalho, eu vou para casa, portanto mais uma viagem de carro e vou para casa, e quando chegar a casa, eu ainda tenho que fazer a mala para amanhã, tenho que tratar da casa, porque, portanto, eu vim ontem para o Porto, vou chegar hoje ao final do dia, foi uma noite que eu fiquei fora de casa, portanto as gatas devem ter feito algumas asneiras, mas vai ser preciso limpar, vai ser preciso arrumar, vai ser preciso fazer. Depois, entretanto, é preciso o quê? É preciso ver se é preciso pôr roupa a lavar uma máquina de roupa, estender roupa, ver se a máquina da louça está lavada, é preciso arrumar a máquina de louça e ver se é preciso pôr louça na máquina. Ou seja, há uma data de coisas que é preciso fazer, que de repente, quando dás por ti, mais o fazer jantar, mais jantar, e já são 9 ou 10 da noite, e tu queres é ir dormir e queres ir descansar. Então, de repente, tu passaste um dia inteiro, e neste caso, eu passei um dia inteiro em que eu tive imensas coisas para fazer e não tive espaços em que eu pudesse, ok, agora vou-me sentar e vou responder a mensagens. Porque vamos supor, enquanto eu estou a fazer os trabalhos, cai 1, 2, 3, 4, 5 mensagens e de repente eu respondo no momento àquela que eu sei que é mais urgente ou àquela que precisa de uma resposta imediata. E vou deixando ficar para trás aquelas que, ok, eu quando tiver um tempo respondo, mas depois eu não tenho esse tempo. Então é muito difícil para mim fazer esta gestão, porque quando é que eu tenho o tempo? Eu tenho o tempo quando estou a conduzir, obviamente não vou estar a responder a mensagens enquanto estou a conduzir. Tenho tempo quando? Tenho tempo quando estou a almoçar, mas eu se estiver a almoçar, ou se estiver a jantar, ou se estiver a lanchar, eu não quero estar a comer e estar no telemóvel a responder a mensagens, porque é estranho. É estranho, não me faz grande sentido, não estou focado numa coisa, nem estou focado noutra, depois de repente podem ser assuntos meio estressantes, então nem estou a comer bem porque estou estressado, é difícil, porque de repente acaba um dia e eu fiquei com 10 mensagens ou 10 assuntos para trás que, se eu não respondi na hora, é porque não eram urgentes ao meu trabalho, mas podem ser realmente coisas que as pessoas precisavam de mim, ou queriam saber de mim, ou queriam uma resposta e eu não consegui dar. E depois, o dia a seguir é igual ou pior, por exemplo, amanhã, o dia da manhã eu vou fazer between, então se eu de repente acordo cedo, vou fazer 2 horas ou 2 horas e tal de viagem para passar um dia todo a fazer apresentações, mais 2 horas de viagem para trás e repete esse processo de posso ter que ir ao estúdio acabar trabalhos ou ter que ir para casa arrumar e fazer coisas na casa, onde é que sobra este tempo para responder? É óbvio que depois, se calhar até podia ter ali uns minutos e as coisas esquecem-se e no meu caso eu também sinto que muitas vezes é isso, é o eu esquecer-me, que fica com essas coisas para trás ou de repente surgem outras coisas para fazer e eu não dou seguimento a essas mensagens. Mas, por exemplo, depois acontece o outro lado da medalha, que é, eu não respondo naquele preciso momento porque estava a fazer outras coisas e de repente ao final do dia tenho uma segunda ou uma terceira mensagem da pessoa a dizer, olha, viste, respondeste, e é tipo, não, porque eu estou mesmo atarefado e estou mesmo com muitas coisas para fazer, portanto se eu não respondi é mesmo porque eu ainda não consegui, ou não foi ainda uma prioridade naquilo que eu estou a fazer. E é um bocadinho difícil para mim às vezes gerir estar neste limbo e gerir este limbo de eu quero responder e preciso responder, mas estou a fazer outras coisas mais importantes, mas depois parece que estou a descurar, sei lá, ou relações de amizade, ou de familiares, ou quer que seja, ou algumas profissionais em que eu não tive realmente esse tempo para responder. Conclusão, eu se calhar preciso de um assistente, preciso de alguém para me responder a mensagens.
Mas pronto, e depois entro nesta frustração de querer fazer e não conseguir, e não conseguir encontrar mesmo formas de o conseguir gerir, e às vezes é muito... fico triste mesmo com não conseguir fazer isto, porque gostava de conseguir dar 100% de mim a tudo, e obviamente que é impossível, mas principalmente este sentir que estou a falhar com uma coisa que eu não queria sentir que estou a falhar. Mas gostava também de perceber convosco se isto será um sentimento geral ou se neste caso será um bocadinho mais aplicado àquilo que eu estou a sentir. Porque o que eu sinto com isto das mensagens e com o WhatsApp e termos um acesso muito mais rápido às pessoas, que também as pessoas são mais impacientes e também querem as respostas e as coisas muito mais rápidas. Não sei se estou a ser claro, ou seja, de repente se tu não respondes no minuto exato, passado 2 ou 3 horas já está a pessoa a voltar a mandar uma mensagem e viste e conseguiste ver, e é tipo, não, porque eu estou a ter o meu dia de trabalho, ou não, ou até posso estar a ter numa viagem, e portanto se eu estiver a conduzir, de repente vão passar 2 ou 3 horas e eu não vou ver o telemóvel, não vou responder às mensagens. Mas parece que tem que haver uma resposta imediata, tem que haver esse processo de resposta imediata, e para mim é esta dificuldade nesta gestão pessoal, pronto, é uma luta interna, é uma batalha interna que eu estou a fazer, estou a partilhá-la convosco mesmo para realmente perceber se é geral, e eu acredito que seja um bocadinho geral, por causa deste acesso rápido que nós antigamente não teríamos da mesma forma. E depois também as próprias plataformas quase que incentivam um bocadinho a isso, porque tu consegues ver quando é que a pessoa vê a mensagem, ou mesmo ver se a pessoa não viu a mensagem mas está online, então depois tu começas a pensar, então a pessoa está online mas não viu a minha mensagem, se calhar está a ignorar-me, e às vezes não tem nada a ver com isso, é só as vidas a acontecerem, as coisas a acontecerem, e pronto. E depois também há outras mensagens que não apetece responder, mas pronto, não... Isso são outros 500. Bem, eu a semana passada também estive a fazer algumas viagens e a fazer apresentações de Between, e uma das apresentações que eu fiz foi do Z Alpha Project, que é um projeto que eu tenho com a Between em parceria com o Paulo Sousa, em que nós vamos falar a estudantes do 9º ao 12º ano um bocadinho sobre o que é isto que vem a seguir, ou seja, no 9º ano tens que escolher qual é o curso que vais no secundário, e no 12º tens que escolher o que é que vais fazer, e parece que somos obrigados a ir para um curso, para uma licenciatura, e então o objetivo desta apresentação é nós desmistificarmos um bocadinho isto de tu tens que escolher e tens que tomar uma decisão que vai mudar a tua vida para sempre, e a fazer vê-los um bocadinho que não, realmente tu podes seguir vários caminhos, podes até, se quiseres, no 12º ano, nem ir logo tirar uma licenciatura, podes fazer um gap year, tens imensas coisas que podes fazer, e se quiseres realmente fazer uma licenciatura, sim, ou podes fazer outros cursos, ou podes ir trabalhar, ou podes experimentar, sei lá, desmistificar um bocadinho aqui esta pressão de não, tu tens que seguir este caminho que te estão a impor, ou que tu achas que é o caminho certo. E depois também, com o Paulo lá, desmistifica-se também um bocadinho isto do que é ser criador de conteúdos, ou influencer, ou o que quiserem chamar, ou a área que quiserem seguir, e mostrar que são também profissões que neste momento existem, que são válidas, e também mostrar-lhes que não é também tudo um mar de rosas, e que não é tudo fácil, e que não é só ligar uma câmara e pôr vídeos e de repente estamos a ganhar muito dinheiro. E tem sido giro, tem sido um projeto muito, muito engraçado, e é um público um bocadinho difícil de gerir, porque eu também sei o que é ser adolescente e sei o que é sermos levados para um auditório e ter que ouvir uma palestra ou uma apresentação que se calhar nem queríamos estar a fazer outras coisas, mas acho que no geral tem corrido bem. O feedback tem sido positivo também dos professores que estão presentes e das autarquias ou das empresas que contratam esta apresentação para fazermos lá nestas localidades, e agora em Mirandela também acho que correu muito bem, foi muito giro. Eu não me lembrava de ir a Mirandela, eu acho que já lá fui quando era pequeno, mas não tinha esta memória de lá estar, e foi muito giro. Eu acho que Mirandela é realmente uma cidade muito bonita, eu não tinha essa noção, e fiquei com vontade de lá voltar, e com o tempo, e conseguir visitar algumas coisas e descobrir um bocadinho mais, mas achei mesmo muito bonito, aquele centro de Mirandela, e o rio, está-me a faltar, é o Rio Tua? Será que é o Rio Tua ou eu estou a confundir? Agora não sei, quando eu editar o podcast é que vou descobrir. Já não me lembro se é o Rio Tua, mas o rio, portanto, separa ali 2 margens de Mirandela, e no centro temos ali aquelas 2 margens, temos as pontes, e à noite então aquilo é fantástico, é muito bonito, fiquei com muita vontade de lá ir e conhecer um bocadinho mais. E ficámos lá num hotel
que eu acho que era o Grande Hotel Dom Dinis, também deve ser provavelmente o único hotel, um dos únicos hotéis que existe em Mirandela. E isto lembrou-me de falar um bocadinho de hotéis convosco, porque eu gosto muito de ficar em hotéis. Não durmo muito bem em hotéis, porque acho que estou demasiado habituado a dormir com as minhas almofadas, na minha cama, no meu espaço, então nunca durmo muito bem em hotéis, a não ser que seja realmente um hotel inacreditável, 5 estrelas, com alta cama. Não era o caso daquele, também eu não preciso de dormir nesses hotéis para me sentir bem, como é óbvio, mas não era o caso e realmente, apesar de ser confortável na mesma, não dormi muito bem. E isto pôs-me a pensar em o que é que simboliza isto dos hotéis para mim. E há uma coisa que para mim é o top tier de coisas de hotéis, que é o pequeno almoço de hotel. Eu sei que isto é um assunto um bocadinho polémico, há muita gente que não gosta do pequeno almoço de hotel, porque ou dizem que é um exagero, ou dizem que na verdade está lá muita coisa, mas não é nada de especial. E eu vou-vos dizer, eu acho que é ótimo. Acho que quanto mais coisas tiver, melhor. Porquê? Porque para mim, o pequeno almoço é mesmo aquela refeição em que eu gosto de comer, e gosto de comer bem. Eu adoro um bom brunch, ou seja, eu gosto de ir e comer muito. Portanto, se me derem a opção de comer muito no pequeno almoço, eu não vou recusar. E vou ficar muito contente com isso. Eu em casa, por norma, não tomo assim um grande pequeno almoço como no hotel, até só como depois do treino, portanto é uma coisa um bocadinho mais leve, mas como bem e depois almoço bem. Mas, quando eu vou para um hotel, eu acordo e gosto de ter aquela opção toda. Eu gosto de comer, há coisas que para mim são sagradas no pequeno almoço do hotel e que eu como sempre em qualquer hotel que eu esteja, que é uma sandes mista, portanto um pão com queijo e fiambre, e se não houver um pão assim com um bom aspecto, e aquele pão que eu costumo comer, pão com queijo e fiambre, é aquele pão que tem as sementes por cima, aquele pão que eu tenho com as sementes por cima, esse para mim é aquele que tem que ser essencial, é o pão com queijo e fiambre. Mas se não houver este pão, como um croissant, uma coisa assim, portanto com queijo e fiambre, para mim é sagradinho, tem que ter no pequeno almoço do hotel, vai no meu prato. Outra coisa que também é sagrada é um iogurte de aroma a banana. Portanto, iogurte de banana para mim é igual a pequeno almoço de hotel. Não me perguntem porquê, mas eu sempre que vou a um pequeno almoço de hotel, eu como um iogurte e tem que ser o iogurte de banana. Portanto, não pode ser de morango, não pode ser tutti frutti, ananás, não. Tem que ser de banana. Porque para mim aquilo é igual a pequeno almoço de hotel. Eu não sei se é por ser um iogurte que eu não comia muito em casa, ou por norma em casa o que eu comia era de morango, era de coco, era tutti frutti. E de repente, não sei como é que isto surgiu na minha vida. Eu sei que iogurte de banana sabe a pequeno almoço do hotel e é algo que eu como sempre no pequeno almoço do hotel. Portanto, estes são os dois que são obrigatórios. E depois há o terceiro, que para mim também tem que ter em todos os pequenos almoços de hotéis, que é o pratinho da fruta. Portanto, eu encho um prato com melão, com ananás ou abacaxi, se tiver laranja também vai laranja, se tiver kiwi também vai kiwi, portanto todas aquelas frutas que eles têm lá cortadas, tem que ir também um prato cheio com essa fruta. Portanto, estes são os 3 básicos do meu pequeno almoço de hotel. É a sandes mista, que tem que ser naquele pão com sementes ou croissant, é o iogurte de banana e é o prato de fruta. Depois vou variando outras coisas, não vos vou mentir, se tiver mais coisas eu como. Pode ser um suminho natural que esteja lá, se não estiver lá nenhum suminho natural, pode ser o quê? Pode ser um café com leite, um cappuccino, portanto vou variando, às vezes até vai os dois, não vos vou mentir, às vezes vai os dois, e é o que é o que é. E se não vai os dois, também vai mais o quê? Olha, vai os dois, vai fatias de bolo se tiver um bolinho gostoso ou não, porque também vou-vos dizer uma coisa, às vezes há muito bolo no pequeno almoço do hotel e são secos. E eu não gosto de comer bolos secos ao pequeno almoço, eu gosto de comer um bolinho em condições, até se for mal cozidinho melhor ainda, portanto, o bolo se for seco para mim não vai. E eu consigo perceber logo, eu nem preciso de pegar no bolo para ver se ele é seco, eu só de ver o bolo meio aberto, que já houve malta a levar fatias, eu consigo ver logo se ele é seco e se vale a pena levá-lo ou não. Agora se puserem lá aquelas miniaturas, aí também eu vou ter que encher um prato com aquilo, o quê? Aquelas natas pequeninas, aquelas bolas de berlim pequeninas, os eclairs pequeninos, eu não como aquilo em casa, portanto, se eu vou a um hotel, se eu vou dormir no hotel, se vou ter direito ao pequeno almoço, se tiverem lá uma taça de miniaturas, vocês acham que eu não vou comer um prato cheio de miniaturas? É óbvio que vou. Não me vou prender, eu preciso de comer, estou ao pequeno almoço do hotel, portanto, para mim, quanto mais melhor. Tenho os meus 3 básicos e, se não tiver mais nada de escolha, que é o que aconteceu também, por exemplo, neste caso do Hotel Dom Dinis, não tinha mais grande coisa para escolha, tinha bolos secos, eu não comi o bolo seco, comi sim estes meus 3 básicos do pequeno almoço e a bebida acabou por ser um café com leite
porque os sumos não eram naturais, eram aqueles sumos de máquina, que para mim aquilo é pó com água, portanto não vou cair também, pá, já caí várias vezes, a mim não me engano, portanto para mim ou é água ou vai ser o café com leite, portanto foi isso que foi o cafezinho com leite, e foram os meus 3 básicos de pequeno almoço de hotel. Não havia miniaturas, se houvesse, comia, claro que comia, apesar de também estar a tentar fazer uma dietinha, mas comia porque eu não vou dormir num hotel todos os dias, nem todos os meses, portanto quando vou aproveitar, e eu acho que é isto, eu acho que a minha teoria é que quem diz que o pequeno almoço de hotel é exagero, ou quem diz que o pequeno almoço de hotel, quem diz, eu não sei se, eu falei tão depressa que eu nem sei se o meu cérebro processou o que eu disse, quem diz que o pequeno almoço de hotel não é bom, é porque dorme muitas vezes no hotel e já está farto de comer aquilo. Portanto, eu como não durmo muitas vezes em hotéis, quando durmo eu vou aproveitar ao máximo o pequeno almoço de hotel. É isto. Depois, há uma coisa que, se os hotéis têm muito bom, que é o pequeno almoço, há outra coisa que eles têm muito mau. E nós temos que falar do problema que é nem é os frasquinhos, porque os frasquinhos passam, eu aceito, até acho agradáveis, muitas vezes com alguma qualidade. Agora, os sacos, e quando eu vos digo sacos, são saquinhos, aquilo é tipo uma película aderente com shampoo ou gel de banho, ou o que é que eles digam que aquilo é. Malta, isto para mim é a pior coisa que podem fazer no hotel. Eu não sei de onde é que veio a ideia de fazerem uma película aderente com shampoo ou gosma ou lá o que é aquilo, mas aquilo não serve para lavar nem as mãos. Eu trouxe um para vos mostrar, eu tenho lá atrás na minha mochila, como estou a conduzir não vos consigo mostrar, mas agora, em edição, estou-vos a mostrar aqui o que é que eu vos estou a falar. Digam-me se isto não é uma película aderente com gosma. Como é que eles têm a lata de me dizer que isto é shampoo para eu lavar a cabeça? Malta, isto não me lava nem as sobrancelhas. Para além disto não me lavar nem as sobrancelhas, o meu cabelo não vai querer, isto não me vai lavar o cabelo, isto vai-me pôr o cabelo pior. Isto vai-me pôr o cabelo pior. E depois eles têm a lata de escrever nesta película aderente: Enjoy your life. Ouve, eu não vou enjoyar life nenhuma com esta gosma na película aderente, isto não serve para nada. Isto não serve para nada. Eu tive a sorte de ter levado o meu shampoo e o meu gel de banho que estão no meu saco de ginásio. Porque eu tenho ido ao ginásio todos os dias de segunda a sexta e então acabo por ter a mala a mala na mala do carro, o saco na mala do carro. Portanto, eu tinha o meu shampoo e gel de banho e assim que eu cheguei à casa de banho do meu quarto e vi este saquinho, esta película aderente com gosma, a dizer Enjoy your life, eu peguei nas minhas coisas, fui ao carro e trouxe o meu shampoo HS, que não é publicidade, é o que eu uso, o meu HS limão e o meu gel de banho, que já não sei qual é, eu acho que é o do Continente, já não sei, não interessa. Mas isto sim é produto de lavagem corporal. Não me ponham películas aderentes com um gosma azul a dizer Enjoy your life, eu não vou enjoyar nada, isto devia ser proibido, isto não é bom. Vocês não podem servir um pequeno almoço com os meus 3 base, portanto, eu vou para o pequeno almoço contente porque tenho os meus 3 base, mas quer dizer, eu quis tomar banho e não conseguia tomar banho porque não tinha nada para tomar banho, isto não serve para nada. Pronto, desculpem lá a minha irritação, mas quer dizer, eu se vou dormir fora, não quero estar a levar as minhas coisas. Eu gostava, antigamente os hotéis tinham, e alguns ainda têm, tinham mesmo o shampoo e o gel de banho, na parede da banheira ou assim, naqueles frascos que tu carregas, tiras, alguns ainda têm, outros têm o quê? Têm uns frasquinhos, pronto, não é muito, mas é um frasco, o frasco ainda tem, aquilo serve, têm mesmo alguns para cabelo, outros para corpo, alguns não têm, mas têm 2 que dizem corpo e cabelo, pronto, dá para tudo, mas serve. Não é incrível? Não, mas é só uma noite, serve o propósito, dá para a banhoca, dá para lavar, dá para ficar, pronto. Agora, isto, eu fiquei irritadíssimo. Eu até trouxe para vos mostrar, porque eu fiquei irritadíssimo a ver isto. E depois a lata, que é dizerem Enjoy your life. Eu não, pronto, eu não vou voltar a repetir isto. Olhem, fiquei irritado. Fiquei irritado aqui, agora estou a fazer a viagem, mas fiquei irritado. Mas pronto, a minha sorte é que eu estou aqui no meu BYD Atto 2, sempre a fazer publicidade ao meu carrinho, mas eu gosto tanto dele. Tem uma coisa tão gira, não sei se vocês já repararam, que é, eu não estou com as mãos no volante, mas ele está a conduzir. Agora, eu não vou distraído, nem vou ao telemóvel, nem vou muito longe, ok? Não vou adormecer.
mas ele tem uma coisa que é o ICC, que é o Intelligent Cruise Control. Então ele aqui na estrada, e nós neste momento estamos na A1, ele consegue-se guiar pelas linhas da estrada e portanto ele vai sozinho, eu defino a velocidade, ele vai sozinho e é um descanso. Ou seja, eu estou aqui, estou a gravar o podcast convosco, vou atentar à estrada e ele vai-me a levar até Coimbra, é ótimo. Olhem, foi mais um episódio, este episódio também assim em viagem, não deu ainda para voltar às rubricas do podcast, mas nós estamos a falhar com os episódios, vamos fazendo assim uns episódios on the go, na estrada, no BYD AT2 e pronto, tem sido bom voltar aqui ao podcast, falar um bocadinho convosco, coisas que eu me vá lembrando, vou apontando no telemóvel para também vos contar um bocadinho da minha semana e das minhas aventuras durante a semana. Vão mandando mensagens, vocês têm aqui na descrição tanto o e-mail do podcast como o número do WhatsApp onde podem mandar perguntas, podem mandar sugestões, podem responder a coisas que eu falo aqui, que eu gosto desta interação convosco. E olhem, para a semana estamos aí para mais um episódio, tenham uma boa semana, cuidado porque eu acho que vai voltar a chuva e o frio, espero que não, eu quero este solzinho, pá, estou farto das alergias. Eu não sei se vocês repararam, quem viu em vídeo, eu estou sempre a limpar os olhos, estou sempre a chorar das alergias, pá, cheio de muco no nariz, estou farto. Só pólen no ar, meu. Bem, olhem, sabem o que é que eu vos digo? Beijinhos.